Olá, uma boa noite. Este é o Novo Economia e Negócios. Depois de 5 anos, a gente deu uma repaginada, como dizem os jovens. E agora você vai ter sempre um programa com 2 convidados. Hoje nós vamos falar da nova legislação contra práticas anticoncorrenciais no Brasil. Vamos estar conversando com o advogado e escritor Eduardo Molan Gaban. E também nós vamos debater um estudo sobre cartões de crédito com o economista Breno Costa. Você não pode perder o programa de hoje. Neste primeiro bloco, a gente vai falar do tema da lei antitrust. Controvertida e polêmica, é um conjunto de dispositivos que visa regulamentar e punir as práticas anticompetitivas, com a criação de cartéis, preços predatórios e acordos de exclusividade. E é sobre isso que eu vou conversar com o Eduardo Molan Gaban, que junto com a Juliana Oliveira escreveu o livro Direito Antitrust, um manual dividido em 5 partes que explica detalhadamente o funcionamento do sistema brasileiro de defesa da concorrência. Muito obrigada, já vou pegar o livro, que eu sei que é o maior, é o branco aqui, para a gente mostrar para o telespectador e para você me falar primeiro, o que é a grande... Está com um reflexo aqui, o telespectador... Ai, consegui fazer aparecer. O que é a grande diretriz quando você fala de antitrust? Como é que eu combato a grande? Se eu pudesse definir em 2 linhas o teu livro inteiro. Ótimo, Ana. Fátima, é um grande prazer estar aqui. Muito feliz de poder falar desse tema tão interessante e importante para o país. Né? Um desafio grande, resumir um livro de 500 folhas em 2 linhas. Mas se eu pudesse, eu diria que o que é o antitrust ou antitrust seria uma política pública para combater práticas desleais de concorrência. Quando a gente fala de práticas desleais, se bem que esses dias eu acho que a gente ainda está comemorando algumas coisas como ver punições, né? Ver que o Brasil não é, que a justiça brasileira realmente funciona. Mas quando a gente fala disso, parece tão longe da realidade. Quão longe, na sua opinião, está o direito, a lei e a realidade? Olha, essa aproximação é uma aproximação que eu diria eterna. Não é? Então, a lei sempre buscará regulamentar a realidade, mas a velocidade dos fatos sociais é muito mais intensa, sempre foi, sempre será do que a lei. Ou seja, a malandragem é mais rápida do que a lei, é isso, né? É isso, mas eu diria que nós estamos há um bom índice, pelo menos na parte antitrust ou concorrencial, né? Eu utilizo mais a terminologia norte-americana, que é direito antitrust, é um sinônimo de direito da concorrência. Né? Então, eu e Juliana. Então, eu diria que na nossa prática, na nossa área de atuação, há um bom índice de eficácia social da lei, né? Vamos chamar assim. O que tem sido mais comum, quer dizer, entre as práticas erradas, o que a lei já prevê, e depois eu quero saber casos. O brasileiro adora quando você conta casos. Claro. Mas o que tem sido mais comum entre as práticas que não são as leais e corretas do comércio? Na verdade, dentro de leais, né, é bom precisar para o leitor e para o telespectador. Práticas leais seriam, por trás de leais, leia-se abusivas. Né? Então, você tem uma atuação dúplice na política antitrust, uma atuação que controla estruturas, né, que são as grandes fusões, grandes casos de incorporações, caso da Antártica e da Brahma, Ambev, Nestlé e Garoto, mais recentemente Sadi e Perdigão e outros. Né? Então seria, não sei, aí no plano de controle de estruturas não haveria propriamente uma deslealdade, mas um abuso do direito de livre iniciativa, de empreendimento, né, empreender economicamente. Então, esse seria um braço do antitrust e outro braço seria o controle de práticas anticompetitivas estrito sensu. Né? Então, há uma espécie de 60%, 50%, isso varia de acordo com o ano, de acordo com o movimento da economia. Né? No primeiro caso, vamos esmiuçar um pouquinho cada um. No primeiro caso que a gente está falando, quer dizer, é que se imagina, e é uma medida normalmente até preventiva, né? Porque imagina-se que
uma empresa grande que só produz, por exemplo, chocolates ou só produz carne e compre a outra empresa, ela vai ditar as regras do mercado. É isso. É mais ou menos por isso é que eu tenho que regular através de lei, através de... Hoje, até o mecanismo do CAD, por exemplo, é isso, né? É mais ou menos por aí, né? Há uma grande crítica sobre o controle de estruturas propriamente dito, que é um controle baseado num exercício de futurologia. Então, as autoridades, elas com base num histórico grande, vários anos, não só brasileiro, mas internacional, né? E numa metodologia arraigada, eles avaliam a estrutura de mercado hoje, como ela ficará depois de uma concentração e se há probabilidade de comportamentos prejudiciais para a concorrência e, via de consequência, para o consumidor. O consumidor é o principal destinatário da lei de concorrência, né, nos países, da política de concorrência. Quando você faz o paralelo, vou pegar só primeiro este caso, porque eu depois também queria esmiuçar o outro. Claro. Mas esses casos de fusões, aquisições, etc., tanto a lei brasileira quanto as práticas, hoje vocês acham que você está dentro do paralelo internacional? Sem dúvida. Essa é uma área que eu posso afirmar seguramente que o Brasil está, digamos, adotando as melhores práticas em termos de controle de estruturas e também de condutas, né, práticas anticoncorrenciais. Então, eu afirmo aqui, sem sombra de dúvidas, e está no nosso livro, né, com dados demonstrativos, etc., que o Brasil ele segue o melhor padrão internacional. Né? Essa área de antitrust é uma área que sofre muita influência de diretrizes internacionais, tanto decorrentes de experiências de casos em outras jurisdições, leia-se Estados Unidos e Europa, como Comunidade Europeia, como de diretrizes decorrentes de organismos multilaterais, né? Como a UNCTAD da ONU, a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? E dentre outros. E um especificamente voltado para a concorrência, que é a ICN, a International Competition Network, que congrega todas as autoridades de concorrência, grande parte das autoridades do mundo, 317 países, né? Casos como os que vão para organismos internacionais, porque envolve, inclusive, aí o país endossando, tipo aviões, o caso da Embraer, etc. Como é que você vê isso? Isso está mais ao nível do direito real, no caso das práticas concorrenciais, ou é mais aquela defesa de país mesmo? Peraí, eu preciso defender o que é meu, ou um pouco dos dois? Veja, é uma premissa, né? Esse caso da Embraer, por exemplo, o caso do frango, os camarões, etc., né, são casos que não estão relacionados ao antitrust, estão relacionados ao comércio internacional, né? Há uma zona de interconexão entre as duas áreas, importante. Porque geralmente um acusa o outro disso, né? De antitrust, né? Porque na medida que você protege ou aplica uma medida de comércio, de retaliação comercial, como aumento de uma alíquota de imposto de importação, ou aplicação de um sobrepreço em um produto importado, né, invariavelmente você cria uma barreira à competição externa. Claro. Em outras palavras, você cria uma proteção para a indústria nacional. E essa indústria nacional, se for concentrada, a tendência é que ela utilize dessa barreira para elevar seus preços. Então, você beneficia a política de comércio internacional, mas prejudica a política concorrencial. Né? Então, é um intercâmbio constante e importante. Né? Mas respondendo a sua pergunta, assim, eu ouvi um ditado que a concorrência, a globalização é muito importante, a abertura da economia é muito importante, é fundamental para o país vizinho. Né? Então, claro, no meu... Então, essa é uma corrida sem fim para você encontrar zonas de livre comércio, mas, ao mesmo tempo, proteger zonas frágeis das respectivas indústrias. Né? Como, felizmente ou infelizmente, eu tenho mais tempo de trabalho em economia do que você de vida, eu sou daquele tempo em que escutava coisas como o cartel do alumínio, cimento, aquela Votorantim, aqueles Hermílio de Moraes ditam e centram lá numa... Então, parecia aquela coisa, eu digo porque a gente estava vivendo num momento, inclusive, de ditadura, que pouco podia se dizer, e ficava aquela coisa meio escusa do o poder econômico é algo
sempre corrupto, é algo ruim que dita e que me mata na ponta do consumidor. Acabou isso, acabou porque a lei passou a ser aplicada lá atrás e inibiu uma série de coisas, elas não eram tão grandes. Como é que você vê isso? Porque hoje você não ouve mais falar desse chamado tão grande conluio, ou ele ainda existe em algum setor? Eu imagino que houve uma desmistificação do poder econômico como grande mal da sociedade, não é? Na verdade, hoje a Constituição Federal, no seu regime de livre mercado, né, eu entendo que adota como regra geral o livre mercado, artigo 1º da Constituição Federal, inciso 4, livre iniciativa é fundamento da República, ela não condena o poder econômico por si só, né? Mas ela condena o abuso do poder econômico, o abuso ao poder econômico. Então, assim, o debate ficou um pouco mais profundo, eu diria, né? Então, hoje, nós temos a ocorrência de cartéis, né, grandes conluios, né, mas hoje eles são combatidos. E também temos situações em que há a conquista de mercado e logo poder econômico lícita, né, por meio da inovação. Então, de um lado, nós temos um incentivo à inovação, que é quanto mais o sujeito inova tecnologicamente com vistas a conquistar um mercado, eventualmente ser o único a ofertar determinado produto ou serviço, bom para ele, né? E é bom para a sociedade, que isso estimula outros a inovarem e conquistar aquela posição, e isso gera um círculo virtuoso, né, que só tem a gerar ganhos para o consumidor, para todos. Agora, quando o sujeito envereda por um caminho de combinar com os demais para fixar preços... Senta numa sala e vou lá e fixo o preço. Isso ainda tem? Ainda tem. Vocês pegam isso em casos? Tem sido comum conseguir se condenar? Sim. A partir de dezembro de 2000, precisamente, o Brasil inovou positivamente o seu arcabouço legislativo, trazendo alguns mecanismos de coleta de provas que foram fundamentais para adentrar nesses acordos secretos, sofisticados, etc., né, que são buscas e apreensões e o famoso acordo de leniência, famoso para quem atua, mas, na verdade, é uma espécie de delação premiada, né? O sujeito comparsa denuncia o rival, o coautor, com vistas a ter isenção de pena, e oferece para as autoridades as provas principais para se condenar, para se investigar. E com isso se experimentou um boom de investigações, né? Tal como ocorreu nos Estados Unidos, que foi o grande inventor aí da aplicação da leniência para antitrust, né? Então, a partir de 2003, o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência começou a utilizar esse instituto. E o primeiro caso foi um caso de cartel de vigilância privada no Rio Grande do Sul. Está descrito no livro. E, então, houve uma fartura de provas, né? E-mails, havia até uma espécie de código impresso, né? Com as hipóteses do cartel, as sanções para retaliação, como agir junto ao poder público, como agir junto à concorrência privada e tal. Então, assim, como o indivíduo ele sempre tende a maximizar o seu bem-estar individual, isso é uma máxima da economia que não vai acabar nunca, né? Então, eu imagino que sempre haverá cartéis, né? O grande desafio é que a estrutura normativa e punitiva sinalize para os players que é desvantajoso ou o risco é muito grande, né? O risco é muito grande de você ser pego e, se for, a pena é alta. Então, vamos mostrar bastante isso. Vamos contar mais casos de quem foi pego. Como é que você cita no livro? Aliás, só um detalhe antes de você me contar o caso. Você tem o livro versão inglês. É isso. Por quê? Isso prova o quê? Se tem este mercado, é porque você acredita que tem interesse grande, cada vez crescente, de investidores no Brasil? Sem dúvida, investidores e também, eu acredito, não só eu, mas muito mais o meu editor, né, que toma mais o risco, é o Wolters Kluwer, é um dos maiores editores legal do mundo. Esse foi um convite que eu recebi na ocasião que eu estive nos Estados Unidos. Eles tinham interesse em desenvolver BRIC countries, temas de concorrência e tal, e me convidou. E esse livro, na verdade, não é exatamente uma versão do nacional, mas é um livro feito realmente para o público estrangeiro, e é muito mais caro que o nacional, inclusive, e o foco dele é cartéis, né? Por quê? Respondendo a sua primeira pergunta lá atrás, qual era a maior incidência, né? O cartel ainda é a maior incidência das práticas anticompetitivas. Então, se nós pudéssemos traçar 0 a 100%, cartel, venda casada,
exclusividade, política de bônus, programas de fidelidade, cartel estaria em 70%. Verdade, é esse ainda a propósito. E tem setores mais atuantes nessa área do cartel? Se de falar indústria, comércio? Eu não diria, eu seria leviando a minha parte indicar setores, mas eu sugeriria estruturas que favorecem a colusão. Então, mercados maduros, cuja tecnologia é de domínio público, né? Oligopolizados, quanto menos players há, mais fácil é a coordenação. Claro. Onde há, por exemplo, associações de classe que congregam informações estratégicas. Né? A gente usava muito o termo, eu não lembro se eram 5 bells, quanto eram das de telefonia, lembra? Sim. Das americanas. Sim. Não lembro se é 5, mas eu acho que eram 5 das de telefonia, AT&T, enfim, que era o grande cartel. Depois, petróleo. Ainda existem esses grandões, esses mega, são atuantes? Olha, é claro, os principais players, os líderes de mercados, mas eu não diria que esses seriam os principais atuantes, porque eles têm muita visibilidade, né? E o cartel, ele pressupõe algo oculto. Então, Veja Medellín, né? Veja o cartel das drogas, é mais ou menos isso. O princípio é parecido, o objeto que é diferente. A droga é ilícito, né? Aqui eles transacionam... produtos lícitos de uma maneira ilícita. Exatamente, exatamente. Então, vamos falar então de casos, claro. Seja de cartel ou de preços inadequados, formação de preço inadequado, venda casada, o que mais você cita? Todas as principais práticas. Nós dividimos, a proposta foi dividir o livro, construir um livro numa linguagem direta e didática, não é? Que possibilitasse não só os advogados, mas a todos aqueles que têm interesse pela matéria, entender e começar a se aprofundar e enxergar, por exemplo, depois de ler, olhar um jornal e entender que pode ser que tenha um movimento ou não, né? A proposta foi realmente democratizar o conhecimento. De uma forma comparada com outras jurisdições, porque nós sofremos muito a influência lá de fora, né? Como eu já disse, Estados Unidos e Europa, mas também de uma forma honesta, de modo a mostrar a jurisprudência nos últimos 17 anos, desde que o CAD começou a funcionar efetivamente, em outubro de 94. Né? Antes disso, o CAD já existe há 50 anos. Não, mas efetivamente passou a funcionar, isso é uma unanimidade na doutrina, a partir de quando ele ficou independente, teve orçamento, etc. 94, outubro de 94, quando foi publicada a Lei 8.884. Você citou o caso dos vigias do Rio Grande do Sul como o primeiro de leniência. O que mais? Que outros casos vocês citam aí? Que outros exemplos? Vários. Eu tenho aqui, acho que esse livro de antitruste, ele é basicamente 1/3, praticamente metade do livro é só de estudo de casos. Né? Então, são milhares de casos, mas eu posso comentar alguns que foram paradigmáticos. Os casos de vigilância privada no Rio Grande do Sul, por conta do primeiro acordo de leniência. Né? Mas houve um antes, que foi o primeiro, a condenação foi anterior, que foi o caso das britas, aquela pedrinha para construção. Esse caso aí foi paradigmático, não houve acordo de leniência a partir de uma denúncia anônima, né? Mas foi interessante porque, e eu uso muito em sala de aula, porque o padrão de prova foi muito rico. Então, eles tinham uma Bíblia, que a Bíblia que era o código do cartel, né? Como tem um código civil, eles tinham um código do cartel. Então, lá dizia... O código do cartel de Pedrinhas, era isso. O cartel de Pedrinhas tinha um código. E um deles é que denunciou através da lei que deixava ele livre, é isso? Não, no das britas foi anônimo, não se sabe quem denunciou. Não sabe quem, tá. Né? Mas fizeram busca e apreensão, foi a primeira busca e apreensão que se fez no Brasil, né, para combater cartéis. E apreenderam uma série de provas, dentre as quais a Bíblia. A Bíblia deles. A Bíblia constava a divisão de mercado certinho, qual região caberia a cada empresa, como que seria feito o ajuste de preços, quando, né, em que percentual. Se houvesse infração a essas normas, quais seriam as punições, multas, inclusive, ou retaliações, né? Quem seria qual seria a instituição responsável por fiscalizar, que era um sindicato, né? E até nominava uma pessoa cujo o codinome na Bíblia era Sombra. O Sombra era o fiscal do cartel. Então, o Sombra fiscal do cartel. O Sombra, ele ia
ele fazia inspeção nas empresas, né, nas centrais de brita e tal, pedra britada, para avaliar, olhar livros comerciais e avaliar se eles realmente estavam cumprindo as normas do cartel. Gente, é inacreditável. A gente pensou que isso tivesse acabado na época da lei seca lá dos Estados Unidos, na época dos gangsters ou algo do gênero. Enfim, casos é que não faltam. Portanto, o telespectador precisa comprar seu livro para conhecer todos eles. O bom é o que você nos deixou como mensagem, o fato de realmente a gente ter avançado muito nas punições. Isso. Porque uma coisa que está intrínseco no ser humano, fazer algo, uma coisa é legal, outro é a gente mostrar para ele que não vale a pena. Não Há um dizer do clássico livro do Cesare Beccaria, ou Beccaria, que é dos delitos e das penas, que o que importa não é o tamanho da punição, né? Mas é a certeza de ser punido. Então, quanto mais o Brasil caminhar nessa direção de realmente investigar as práticas, ter uma abertura a denúncias, etc., e os players souberem que o risco é grande, eles param de delinquir, né? Claro. Ou diminui o índice. Nessa nova fórmula, depois de 5 anos, você pediu algumas modificações e nós estamos fazendo. Ganhamos mais tempo e aí você também ganha mais informação. O Economia e Negócios, 2 entrevistados por vez. Neste segundo bloco, nós vamos esmiuçar um estudo que mostra o incrível aumento do número de cartões de crédito no Brasil. Você tem ideia que o nosso número de cartões de crédito já é 5 vezes o que se tem na Grã-Bretanha? Pois é. Por outro lado, a pesquisa também aponta uma queda na base de cartões nos Estados Unidos, que ainda é o líder no ranking mundial do mercado. Com isso, o Brasil vem cada vez mais ganhando espaço como país atrativo para os investimentos internacionais, externos, etc. E é por isso que eu converso hoje com o economista Breno Costa, sócio da Go consultoria do ramo de crédito e cobrança. A palavra cobrança assusta todo mundo, que é alguém lá batendo. Por outro lado, é por aí que eu quero começar a nossa conversa, Breno, que é a questão que está assustando um pouco o Brasil, que é o crescimento da inadimplência. A gente falou, eu falei, fiz o panorama geral, vamos começar da consequência ruim de que você se endividar. Inadimplência. Está crescendo mesmo? Está crescendo, cresceu muito, né? Desde o início de 2011, a gente vem experimentando uma alta. Ela, no mês passado, dado de junho, tinha caído. Acabou de sair o dado agora de julho, voltou a subir. Né? A gente tem estudos de projeção, mostram que ela ainda vai manter o patamar que está nesse momento, pelo menos pelos próximos 3 meses. Por 3 meses. Isso. O que significa isso? Que daí as pessoas, portanto, vão resolver suas contas, equilibrar, vão parar de comprar para não se endividar mais? Na verdade, parar de comprar não necessariamente acontece, né? Mas os bancos, as instituições financeiras têm hoje um poderio de análise muito grande para poder adequar o crédito ao consumidor, né? Então, não adianta você ter um crédito como a gente teve para veículo, financiando 85%, e o famoso 60 vezes sem juros que a gente teve em 2011. Não adianta você ter esse tipo de coisa, vai dar a inadimplência que a gente está vendo agora, né? Então, o mercado já se educou e está calibrando as suas políticas para que isso seja adequado, tá? Não exagerado. Agora eu lhe pergunto, Bruno, para você provavelmente não era surpresa nenhuma. O que acontece com os chamados players? Eu detesto esses nomes, mas vamos lá, vai com os que estão jogando nesse mercado, que não... é um pouco de ganância do eu vou aproveitar essa onda. Porque lá no início desse pico de alta de consumo, eu já ficava gritando aqui, gente, não se endivida inadequadamente, gente, não dá crédito à toa, e deram crédito de monte, incentivaram, e aí agora ficam reclamando que não pagam, é isso? Na verdade, você tem uma questão complicada dentro do banco, que é o próprio mercado, né? Então, se o mercado começa a ter um movimento naquela direção, é difícil se tomar a decisão de não vou entrar nesse jogo como player. Sei que é arriscado, vou entrar mas com mais cautela, não dava para ser assim? Você vai sempre ter o medo de ficar à margem do mercado e perder market share, que é o termo que se usa, né? Perder participação no mercado. Sempre vai esbarrar um pouco nessa decisão também.
Então, ou seja, saber sei, porém, enquanto empresa, para eu não chamaria de ganância como eu usei no passado, mas enquanto a minha capacidade de estar dentro do mercado, outro termo que eu também não gosto, de penetração no mercado, enfim, é preferível eu correr esse risco. Na verdade, você não tem todas as informações de que vai ser no grau que foi. Pode ter errado a mão no grau que você achava que poderia ter piorado, né? Como o mercado inteiro foi nessa direção, estrangulou realmente. Por que você acha que foi além do que se era previsto? Quer dizer, quem concede o crédito tinha que fazer o mínimo uma análise. A análise não foi bem feita, a crise foi pior, o que aconteceu? Na verdade é assim, né? Toda análise, quando ela é feita após o fato ter ocorrido, a gente está numa situação muito confortável para se posicionar, né? Realmente, quando você está naquele ponto, ter todas as respostas, saber que a inadimplência ia sair dos 5% e ia parar nos 8% que está agora, né? Saber que a inadimplência de veículo ia sair de 2,5% e parar em 6%, talvez ninguém apontasse isso naquele momento. Então, o que eu estou dizendo é o grau. Se esperava, de repente, que o 2,5% fosse para algum patamar intermediário, é o que foi. Porque se a gente fizer uma análise, o que me surpreende nesta fase é o seguinte. A gente faz a análise da crise 2008. Nessa análise ficou muito claro o quanto o Brasil era cauteloso com o mercado financeiro, o quanto que o Brasil foi sensato, o quanto que o Brasil não estava fazendo aquele movimento irresponsável que o mercado americano fez. Além de outras questões que a gente, né, vai ficar detalhando aqui, que todo mundo já ouviu bastante falar da crise americana. Mas o que me surpreende é que, passado isso, daí eu ganho a postura de herói, elevo e depois começo a não fazer a lição de casa direito, eu começo a fazer errado. Realmente, quando teve a crise, antes da crise até afetar o mercado brasileiro, era nítido que os concessores, que as pessoas que concedem crédito, estavam restringindo suas políticas. Isso foi nítido. Mesmo assim, a gente teve uma alta naquele período, a gente bateu o recorde histórico de inadimplência naquele período pós-crise, 2009, meados de 2009. O que eu imagino que tenha acontecido em 2010, depois desse freio, assim, realmente somos cautelosos, a gente tem ferramentas para ser mais agressivo em crédito, sejamos, né? E sejamos. E aí, hoje a gente sofre um pouco. Acelerou demais, pezinho no acelerador demais. Essa é a grande incógnita da economia. Você não sabe quando acelera no crescimento, nas medidas para crescer, o quanto você tira por causa da inflação, o quanto você concede de crédito, o quanto vem de inadimplência, o quanto, enfim. Como é que você acha que vai ficar? Semana passada tivemos uma redução dos juros. Todo mundo está apostando que isso continuará até o fim do ano. Você também? Na verdade, sim. O que a gente fez um bom destaque com relação a essa questão da queda da taxa é o juros real que a gente está chegando na economia brasileira, que é impressionantemente baixo para o que a gente já teve. A gente veio estudando desde a época do pós-real, né? E a gente tinha taxas de juros de 22%, 23% real ao ano. E a gente, nesse ano, está com 4,5% acumulado. É que você fez só do pós-real, né? Eu sou da época do Sarney, meu bem. Não, 80% no mês, que tal? Esse gráfico fica feio, né? O gráfico só aparece essa época, não dá para comparar. Mas, enfim, logo pós-real, nós chegamos a uma inflação que estava real de 20% ao mês, é isso? Os juros real, a diferença entre a taxa básica... Juro real. Isso, a diferença entre a taxa básica e a inflação era na ordem de 23%. Na década passada, esse indicador já tinha caído para 9%. Nessa década, a gente está com um acumulado de 4,5%. E atual, se pegar os últimos 2 dados, a gente está com 2,5%. Vamos explicar isso com mais detalhe para o telespectador. Tanto o telespectador, pessoa física que está em casa, o que ele está falando de juro? Eu vou lá no banco, me falam outra coisa, no meu cartão de crédito vem outra. Mas principalmente para aquele empresário, que é com quem eu gosto de falar todo dia, que toma o dinheiro para gerar produção e emprego, etc. Que juro é esse? Como é que ele é composto? Aí você já me dá uma aulinha mesmo, vai entre taxa Selic, a coisa do spread do banco, tal. Explica direitinho isso para mim.
tem acho que dois pontos interessantes para a gente olhar sobre essa ótica. Primeiro é realmente a formação de preço dos juros que se cobra quando você, pessoa física ou jurídica, vai tomar um empréstimo. O banco, para formar esse preço, ele vai ter o custo, que é a taxa básica da economia, que é o cupom, que todo mundo comenta, taxa Selic. Né? Tem os custos de originação, agência, conta de luz, funcionários, essas coisas. Que é para funcionar, para ele funcionar enquanto instituição. Operar, coisas operacionais, exatamente isso que a gente chama. Aí você tem a própria inadimplência, ela entra nessa conta, né? E o que sobra, tem impostos também, né? E o que sobra é o famoso spread. Tá? Na verdade, o que sobra é a margem. Tá? O spread é só a diferença entre o básico, a taxa básica e a taxa que se cobra pelos juros. Então, essas questões de inadimplência alta acabam onerando o custo do crédito. Um pouco contramão do que a gente está vendo de queda de taxa agora, puxada pelos bancos públicos. O segundo aspecto que eu acho que é importante a gente olhar é por que é relevante se falar em taxa real. Né? Se você tem uma empresa e o capital, você está tendo um excesso de capital na tua empresa, antigamente, se você deixasse no banco, lá no pós-real da década de 90, ele rendia 23% ao ano. Hoje ele rende 10 vezes menos, 2,5%, que é o dado que a gente passou de agora. Que reflexo que a gente vai ver na economia com isso? Para ganhar dinheiro, você vai ter que aplicar esse recurso tomando risco. Seja risco de crédito, seja risco no investimento em cima de uma planta, de um negócio que você ainda não sabe se vai ter retorno ou não. Então, essa dinâmica é algo que a gente vai começar a ver na economia. Portanto, na sua opinião, este movimento agora de queda dos juros de uma forma geral, que impacta sobre a queda do rendimento do dinheiro aplicado, aquilo que a gente dizia, né? Deixa o dinheiro lá dormindo no banco, no feriado. O overnight. Overnight. Né? Ai, meu Deus, ele lembra cada palavra. Horrível. Overnight, era isso mesmo. Ficava lá, ele ficava o dinheiro dormindo no fim de semana e eu não jogava esse dinheiro para a produção. Exato. Portanto, você está visualizando algo muito positivo, é isso? Sim. Quando você tem essa queda nos juros e juros real baixo, o que a gente chama é assim, né? Os juros ele é a régua de viabilidade dos projetos que existem na economia. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você tinha um projeto, investir em qualquer coisa que te renderia, comprar uma loja, ter um negócio próprio, que te renderia 5%, se o juros real no banco, sem risco, era de 20%, não fazia o menor sentido. Hoje é o dobro do que seria agora. Né? Você tem juros no banco de 2,5% real, e você pode ter um rendimento de 5%. Então, você pode... Esse projeto passa a se tornar viável no momento que os juros caem. Só um comentário importante, que é economias que estão em recessão, o juros real hoje é negativo. A taxa básica da economia é menor do que a própria inflação. Caso dos Estados Unidos, típico. Quando a gente olha sobre essa ótica, como é que ficarão as empresas que operam nesse mercado? Então, vai chamar da cadeia produtiva como um todo. É o comércio que está ávido aí por conceder crédito, por ter mais crédito, porque assim as pessoas vão consumir, etc. Consumidor que também não quer saber se vai ter emprego, mas está doidinho para comprar. Indústria que, se o comércio não fizer encomenda, principalmente agora, né? Agora nós estamos no mês crítico para as encomendas gerais de venda de Natal, fim de ano, etc. Perfeito. Como é que você acha que vai se comportar a concessão de créditos, cartões, esse estudo teu indicou alguma coisa, algum sinal? Na verdade, assim, a própria maturidade que o mercado americano mostrou pós-crise de diminuir a base de cartões, não acho que vai ser o caso aqui de diminuição de tamanho de crédito, mas a gente já percebe uma desaceleração no crescimento. Cresce-se a taxas menores do que se crescia há 2, 3 anos atrás, né? Exceto o período da crise. Mas o que eu acho que vai acabar acontecendo aqui crescimento da economia é inevitável em função disso, né? Via crescimento de consumo e via crescimento de investimento também, por conta da questão do juros real. A gente vai esbarrar numa outra questão, que é a infraestrutura. É aí que, senão a gente vai, se a gente não tiver infraestrutura, a gente vai sempre esbarrar em cresce, aí tem período inflacionário, aí a gente vai ter política monetária mais arrochada, o juros real volta a crescer, os projetos se tornam inviáveis, a economia desacelera. E a gente entra nesse ciclo. Né? Então, o investimento em infraestrutura realmente é uma agenda hoje para a economia crucial. Quando a gente fala de dois fatores, porque um pouquinho antes você também falou, Nendo, dessa composição
do custo do dinheiro para eu ir lá e tomar também estava os tributos, né? Então, eu falo de 2 fatores hoje fundamentais para o que este país continue crescendo, que é os tributos que eu pago, com muita revolta normalmente, até porque eu não tenho absolutamente nada em troca, eu pago o seguro, pago o tributo, pago todas as coisas de forma privada e não tenho nada, mas enfim. Lamentos à parte, é o choro de todo empresário com absoluta razão. Além disso, eu tenho o custo Brasil que esbarra nessa questão da infraestrutura. Portanto, a conclusão é, o Brasil estaria indo muito bem, obrigada, mas se há governo, eu sou contra? É tipo, qualquer governo não está fazendo nada para valer na área de infraestrutura e redução de tributos, de impostos? O nada é complicado a gente falar, né? Tem uma agenda, tem o PAC. O que a gente precisaria era de mais para que a gente tivesse a possibilidade de crescer a taxas que países que estão na classificação que a gente tem, países de BRICS, a gente crescesse a essas taxas, né? Essa é a grande questão, né? A gente vai ficar sempre refém de um nível de crescimento inferior ao que se poderia ter se tivesse vazão para o crescimento. Pelos dados que você analisa do cenário, vamos dizer, macroeconômico brasileiro, considerando as condições que a gente está, considerando a experiência que já tivemos, o tipo de, hoje, de situação das empresas, estaria tudo muito bem por um longo período, se não fossem essas questões, principalmente de infraestrutura? A infraestrutura, ela limita esse crescimento, a gente fica com esse teto, né? Dizer que está tudo bem por um longo período em economia é bastante complicado. É arriscadíssimo, muito né? Muito arriscado. Questões externas, as economias hoje são muito entrelaçadas, questões externas fazem toda a diferença também, né? O que eu acho é que a gente tem realmente um excelente momento no país, né? A gente está falando aqui que a inadimplência está alta, né? Mas, ao mesmo tempo, você está tendo queda de taxa de juros. Isso, de certa forma, vai incentivar o crédito, né? Para crédito, você tem um cenário macroeconômico muito favorável. Os rendimentos estão acelerando o crescimento do rendimento do trabalhador, desemprego num patamar muito bom, inflação controlada. O cenário joga a favor, né? Nesse cenário a favor, deixa eu só fazer algumas perguntas pontuais de numerologia. Num cenário a favor, num crescimento que poderia até ser maior, mas que, na sua opinião, em 2013 será de quanto? A gente não tem trabalho com relação específico a crescimento de economia, tá? O que a gente vê é crédito, que é a área que a gente atua, a gente vê que vai continuar crescendo, né? Os patamares de crescimento diminuíram, mudaram, né? O que a gente vê de interessante nisso é que quando você tem um crescimento muito abundante, a necessidade de investimento em inteligência, ferramentas, ela pode ficar em segundo plano, né? No momento que você mingua um pouco esse crescimento, a gente vai ter que se estruturar, esse mercado vai se aparelhar mais, tá? Para ser um mercado de crédito ainda mais consciente, melhor e sustentável, que é a palavra que todo mundo quer ouvir, né? Porque o sustentável tem esta coisa de hoje faz bem e perdura Perfeito. Até amanhã. Obrigada a todos que estiveram nos acompanhando. Você sabe, né? Encontro marcado agora com Economia e Negócios neste novo formato, toda terça e quinta, às 10h15 da noite, logo depois do Jornal da Record News. Mas a qualquer momento, você nos acessa pelo r7.com. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.